8 times vão jogar hoje pela Série B e 4 desses 8 times estão brigando pelo título da Série B em 2024. O Santos vai receber o Ceará em uma verdadeira final pelo acesso e pelo título. Vale vaga no G4, vale briga pela taça. Novo Horizontino e Mirassol tentando se segurar ali no G4 de qualquer jeito. Ainda tem o Vila Nova precisando vencer de qualquer forma. Vamos ver os 4 times que são favoritos para os jogos de hoje. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Já tivemos o início da 33ª rodada. Um joguinho foi jogado ontem, né? Um jogo entre Chape e Goiás. Hoje teremos mais 4, porque essa rodada vai engrenar, vai terminar ali na quinta-feira já. Então é uma rodada rápida, é uma briga intensa pelo título hoje, tá? Dos 5 times que tem chance de título, só o Sport não entra em campo hoje, tá? Então todo mundo ali de cima vai entrar. Vai entrar Mirassol, vai entrar o Santos, vai entrar o Novo Horizontino e também o Ceará. Meu irmão, a gente tem um jogaço entre Santos e Ceará. Mirassol e Novo Horizontino vão jogar. E se tropeçarem, podem inclusive sair da zona de classificação para a Série A, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre CRB e Mirassol, sobre Santos e Ceará, sobre Novo Horizontino e Avaí e sobre Vila Nova e Amazonas. Meu nome é Diogo Cunha, cara, é um prazer que você esteja aqui no Torcedorismo com a gente. O canal tá crescendo muito rápido e eu só tenho a agradecer a você que tá se inscrevendo, que tá curtindo os vídeos, que tá compartilhando para ajudar a gente. Cara, de pouquinho em pouquinho nosso canal tá crescendo e a gente vai botar o nome do seu time onde ele merece, meu irmão. Então quando esse canal for gigante, vai ser porque você se inscreveu hoje nesse canal, me ajudou todos os dias aí, curtindo, assistindo os vídeos, comentando, dando palpite, me ajudando no Instagram. Então, muito obrigado. Vamos falar logo aí de CRB e Mirassol às 19 horas, cara. Jogo de opostos, né? Mais uma vez, um jogo entre o time que tá lá embaixo brigando contra o rebaixamento e um time que tá brigando pelo acesso, só que é um jogo que tem muita coisa valendo, cara. Tem muita coisa em jogo nesse jogo, né? O Hélio dos Santos, né? Técnico do CRB que chegou no time do CRB. O time tava há 12 jogos sem vencer um único joguinho na Série B. E de lá pra cá, meu irmão, foram 5 jogos com 3 vitórias, tá? Sob o comando do Hélio. Um empate, só perdeu uma vez. Derrota de virada pro Guarani. O time mudou completamente, voltou a ter confiança, né? E acima de tudo, meu irmão, voltou a ser imbatível no seu estádio, no Irrepelé, lá, né, sob o comando do Hélio. Já venceu o América Mineiro e venceu o Paysandu no confronto direto. Então, vem ali da sua primeira vitória fora de casa no campeonato, virou para cima do Brusque em outro confronto direto. Então, esse time do CRB deixou de ser aquele time abatido, aquele time que não corria depois que tomava gol, né? Os jogadores sentiam muito. Agora é um time que, meu irmão, às vezes começa perdendo e vira jogos. E virou 2 jogos aí nessa sequência de 5 do Hélio dos Anjos. Tecnicamente, esse time do CRB sempre foi bom, né? Então tava faltando essa confiança e essa organização que agora o time tem sob o comando de Hélio dos Anjos. Só que o time segue sob muito risco por causa da pífia campanha do primeiro turno e desse início de segundo turno também. Então o time tá só um pontinho acima da zona do rebaixamento. Pode voltar a figurar entre os 4 piores da Série B nessa rodada se não vencer, tá? O CRB tem que vencer porque ali atrás dele a Ponte, o Botafogo e o Brusque, todos esses times ali, não, o Brusque não, só a Ponte e o Botafogo podem ultrapassar o CRB nessa rodada, né? O Brusque não, ele empataria em número de pontos, mas tem menos vitórias, né? Então, para essa partida de hoje, o CRB tem desfalques importantes, tá? O Segovia, zagueiro que veio do Botafogo, não vai jogar. Vitinho também não vai jogar. Heron e o Fábio Alemão. Todos esses jogadores estão lesionados, então a zaga tá sofrendo ali para essa partida de hoje. Mas tem a notícia boa para a torcida regatina, porque Anselmo Ramon voltou a marcar gols. É agora o vice-artilheiro da Série B. Tava fazendo muita falta, né? Os gols do Anselmo estavam fazendo muita falta pro time. Ele aí, que é o artilheiro do time na temporada, tem 23 gols. Na Série B ele já marcou 10, né? Então é sem dúvida nenhuma a principal esperança do time para vencer um Mirassol que vem arrancando nessa Série B, né? O Mirassol vem de 2 bons jogos contra Santos e Novo Horizontino, os 2 líderes da competição. Tá certo que perdeu pro Santos, mas quem acompanha aqui o canal e quem assistiu esse jogo sabe do que eu tô falando. Tomou 2 gols do Santos de fora da área, assim, em chutaços de Juliano e William. Então, assim, o Mirassol talvez não tivesse perdido aquele jogo se os jogadores do Santos não tivessem tão inspirados. O Mirassol foi bem, foi melhor ainda contra o Novo Horizontino, a zaga voltou a funcionar, né? O Mirassol que tem a melhor defesa de todo o campeonato, né? O Mirassol tomou só 24 gols em 32 jogos, venceu esse clássico
Tião, né, o clássico Tião diante do Novo Horizontino e se colocou na briga pelo título, tá? Então, tá a 3 pontos do Santos, pode colar na liderança hoje, tá? Se o Santos perder e o Mirassol vencer, o Mirassol empata em número de pontos com o Santos, vai a 56, empata com o Sport, também tem 56, empata em número de vitórias com os dois, vai a 16 vitórias, só que, cara, tem 5 gols de diferença de saldo pro Sport, ou seja, tem que meter um 5-0 hoje, né? Nada, tem que meter um 6-0 hoje para passar o Sport. E tem 12 de distância para o Santos. Então não vai assumir a liderança hoje. Deve terminar na terceira posição. Em caso de vitória, deve passar o Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino tropeçar também. É difícil ser líder, mas pode colar nos líderes e encaminhar o seu acesso hoje ainda. Já que Santos e Ceará se enfrentam. Esse é o jogo chave, né? É vencer e ser feliz. Porque, meu irmão, não importa o que aconteça nesse jogo entre Santos e Ceará. Se o Mirassol vencer, ele será feliz. Se Santos e Ceará empatarem e o Mirassol vencendo, ele bota pontos de vantagem para o Ceará e tira pontos do Santos. Se o Santos vencer e o Mirassol vencendo, ele vai para frente e lá bota muito ponto de vantagem para cima do Ceará. E se o Ceará vencer, o Santos perder, essa é a pior hipótese para o Mirassol, tá? Pelo menos o Mirassol vai ali muito próximo da liderança, né? Então, para esse jogo de hoje, o Moser tem só o desfalque do PH, tá? O defensor do time tá lesionado, não vai jogar hoje. O retrospecto histórico entre esses dois times aí, cara, são 3 jogos na Série B. O CRB venceu 1, o Mirassol venceu 2. Primeiro turno foi 1-0 pro Mirassol, jogo lá em Mirassol. E para essa partida de hoje, o Mirassol é novamente favorito. São 3 raios pro Mirassol, 2 raios pro CRB. A gente sabe que o CRB melhorou muito, mas vai enfrentar a melhor defesa do campeonato. Ambos os dois times, os dois ataques, marcaram o mesmo número de gols, são 32 gols para cada lado, né? Mas o que faz a diferença aqui é o ataque do Mirassol, é a defesa do Mirassol. Então, vai ser muito difícil do CRB furar essa defesa. O Mirassol, para mim, é o favorito. E agora vamos falar de Santos e Ceará, o principal jogo da rodada inteira, né? Tô dando uma olhada aqui. A gente tem um jogo importante aqui entre Paysandu e Curitiba, né? Mas, cara, o jogaço da rodada é esse. Santos e Ceará. Santos vem muito pressionado. Muitos jogos ruins em sequência, né? Empatou com o Novo Horizontino em casa, jogando pior. Aí venceu o Operário na Vila por 1-0, vitória muito pouco convincente. Depois perdeu pro Goiás, jogando mal. Aí depois venceu o Mirassol, mas, como eu já falei aqui, uma vitória na individualidade, né? O chutaço do Juliano, o chutaço do William. Não criou tantas jogadas assim e depois perdeu para Chapecoense. Vem de derrota para Chape de virada fora de casa, né? Então o Santos não está jogando seu melhor futebol nesse momento da temporada e vai pegar um outro adversário de elite na Série B hoje, um dos times mais embalados do momento e justamente o 5º lugar. Ou seja, esse jogo é um divisor de águas para o Santos. Ou o Santos vence e bota 8 pontos de vantagem para o 5º colocado, que é o Ceará, e praticamente garante o acesso, ou mantém os 5 pontos, né, empatando o jogo, ou, meu irmão, aí perde o jogo e dá um susto danado nessa torcida, é um Deus nos acuda no final, porque vai ficar só com 2 pontos de vantagem, ou 3, dependendo do resultado do Mirassol, para o 5º colocado. Então é um jogo que pode decidir não só esse ano do Santos, mas o próximo ano do Santos também, sem contar também que um tropeço pode tirar o time da liderança, né? Então, o Santos tem um jogo importantíssimo nessa terça-feira aqui. E o JP Sherman vai ser poupado. Cara, dizem lá no Santos, né? Segundo o próprio Globoesporte.com noticiou isso, dizendo que o JP Sherman está a ponto de lesionar, está com incômodo no músculo posterior da coxa. É um garoto, né? Muito importante ali para o Santos. E a comissão técnica decidiu poupar ele, tá? Então o Rainer deve entrar como titular. Cara, eu não pouparia, só se, meu irmão, ele realmente estiver assim a 1 centímetro de estourar. Porque esse jogo, como eu já mostrei aqui, é muito importante. Mas Escobar, Gil e Pituca, que estavam suspensos contra a Chapecoense, estão de volta. Fizeram bastante falta, principalmente Gil e Pituca. O time tomou gols de cabeça ali, né? E o Pituca no meio de campo é um cara muito experiente ali, né? O Ceará vem embaladaço, meu irmão, vem jogando o seu melhor futebol, diferentemente do Santos. O Ceará está na sua melhor fase da temporada, conseguiu uma vitória fora de casa, dominou o Ituano em Itu, venceu e agora vai ter um teste à sua altura, né? Um time do seu nível e que esse jogo também é um divisor de águas para o Ceará, né? Porque ou o Ceará vence e provavelmente entra no G4 ou perde e aí vê esse grupo dos 4 primeiros dispararem
ficaria a 5 pontos outra vez, provavelmente. E aí vai diminuir muito as chances de acesso. Ceará tem que vencer hoje. Não pode ir para empatar. O empate, cara, pode até ser que não seja ruim, mas aí vai depender dos outros resultados, né? Se o Mirassol perde, por exemplo, né? E o Ceará empata, o resultado de empate não é ruim, né? Mas o Ceará tem que ir para vencer para não ficar dependendo dos outros, né? E para esse jogo de hoje, Léo Condé terá praticamente força máxima à disposição para um jogo muito importante. O único jogador que não está disponível é Ramon Menezes, está no departamento médico ainda, mas não tem nenhum suspenso para esse jogo. Eric Pulga, Ailon, todo mundo jogando na ponta dos cascos, jogando muita bola. Inclusive, Eric Pulga tá suspenso para esse jogo. Tá suspenso não, falando besteira aqui, né? Deus me livre, né, torcedor do Ceará. Ele está pendurado nesse jogo aqui. Então, se tomar um cartão amarelo, fica suspenso para a próxima rodada. Mas o Léo Condé vai poder repetir o time que vem vencendo aí, que vem muito bem nos últimos jogos da Série B. O retrospecto histórico, tá? Entre esses dois times na Série B. Só tem um jogo, né? Aquele que o Santos venceu no Castelão. Um dos únicos dois times a vencer o Ceará no Castelão nessa temporada. Foi só o Santos e o Mirassol. Só eles venceram um jogo em que o Santos jogou pior que o Ceará, inclusive, tá? Na história, eles já jogaram 22 vezes oficialmente. O Santos venceu 9, o Ceará venceu 5 e tivemos 8 empates. Confronto equilibrado no cômputo geral. Para esse jogo de hoje, o Santos é favorito dentro da Vila. São 3 raios para o Santos, 2 raios para o Ceará. São 16 jogos, né? Como mandante do Santos nessa temporada da Série B. Venceu 10, empatou 4, só perdeu 2. O Ceará fora de casa é um time mediano, né? Não é um time ruim, nem um time excelente. Nos 16 jogos venceu só 4, perdeu 9 e empatou 3. Está ali no meio de tabela entre os visitantes. E o Ceará, meu irmão, tem um tabu impressionante porque nunca venceu o Santos como visitante. Nunca. Foram 9 jogos como indo visitar o Santos, perdeu 5 e empatou 4. Então o Santos é favorito. Se você vai a qualquer um desses 4 jogos hoje, já sabe, filma a festa da sua torcida direto do estádio, posta nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar, obviamente, a festa da sua torcida no meu Instagram pessoal. É a tradição aqui do torcedorismo, então vai lá, me marca que eu reposto, beleza? Novo Horizontino e Avaí às 21h30, Novo Horizontino tentando catar os cacos e impedir um desastre, né? Já são 3 derrotas seguidas na Série B, perdeu para Amazonas, perdeu para Sport, perdeu para Mirassol, volta agora a jogar em casa, lugar onde o Novo Horizontino é muito forte e a gordura inteira do time acabou, né? O time pode terminar o dia ou como líder, se vencer e o Santos perder, ou fora do G4, né? Se Mirassol, Ceará vencerem e o Novo Horizontino perder esse jogo, o time perdeu um pouco daquela calma, um pouco daquela confiança, um pouco daquela segurança, tá perdendo gols que geralmente não perde e tá tomando gols que geralmente não tomava, né? Então, assim, o time é o mesmo, não teve nenhuma lesão grave, não tem ninguém que foi embora. É só mesmo recolocar a cabeça no lugar. Finalmente o Novo Horizontino tá oscilando, né? O time não tinha oscilado e tá oscilando na hora errada, né? Pro jogo de hoje, Eduardo Batista vai ter o retorno de Patrick, estava suspenso no último jogo. Giovani e César Martins seguem lesionados, seguem fora do jogo de hoje. Vitinho, Oscar Ruiz e William Farias estão em transição, também não jogam. O Giovani, né, recebeu o 3º cartão amarelo, tá fora do jogo de hoje, tá suspenso, tá? Do lado do Avaí, cara, o Novo Horizontino vai pegar um Avaí que não tem mais o que fazer nessa Série B, né? Hoje são 10 pontos pro G4, 8 pontos para a zona de rebaixamento. Precisa ali de mais 2 pontinhos para se garantir na Série B pro ano que vem. É uma motivação quase zero, mas a gente viu o Goiás ontem, né? O Goiás ontem foi para cima da Chape, então jogando mais tranquilo pode ser que o Avaí jogue melhor, jogue com mais calma, só que o time não vence há 5 rodadas com 3 derrotas e 2 empates. Pro jogo de hoje, Anderson Moreira segue sem Jean Lucas e sem Gabriel Barros, e o Roberto é dúvida porque ele na última partida aí foi substituído sentindo dores, né? Retrospecto histórico entre eles na Série B, são 3 jogos, Novo Horizontino venceu 2, Avaí venceu 1. Eu daria normalmente mais raios de favoritismo pro Novo Horizontino nesse jogo, mas hoje eu vou dar 3 raios pro Novo Horizontino, 2 raios pro Avaí, pela fase do Novo Horizontino, né? 3 derrotas seguidas, a perna pesa, meu irmão, a bola queima, mas o Avaí também não tá numa fase boa, né? Então, tecnicamente, taticamente, esse time do Novo Horizontino é melhor e é favorito. E o último jogo de hoje, Vila Nova e Amazonas, também às 21h30. O Vila caiu muito de produção, né? Caiu tanto que até demitiu seu treinador Luizinho Lopes. Estreia hoje Thiago Carvalho. Mesma história do ano passado, né? O Vila Nova cometendo erros atrás de erros iguais da temporada passada. Demitindo mais um treinador na reta final.
e vai tentar trazer o Thiago aí para salvar essa reta final. Ano passado quase deu, né? Ano passado quase se salvou, quase se classificou para a Série A, mas o Vila agora precisa arrancar nesses últimos 6 jogos que restam, são 4 pontos para o G4, não pode mais perder ponto, principalmente em casa. Todos os líderes têm jogos difíceis nessa rodada, né? Menos o Sport, que joga contra o Guarani. Ainda assim, o Guarani tá jogando bem. Então, cara, o Vila pode terminar o dia novamente a 1 ponto de distância do G4 ou a 7. Também é divisor de águas pro Vila Nova esse jogo aqui, né? Um dia vai dividir tudo isso aqui na Série B, né? O Vila ainda é o melhor mandante da Série B, agora tá ali junto com o Mirassol. Ambos venceram 11 jogos, empataram 4 e perderam 1. São 37 pontos somados dentro de casa dos 49 que o Vila tem. Então, o Vila... Meu irmão, só somou ponto em casa praticamente, né? 37 contra 12 fora de casa, né? Então, pra você ver a importância do Oba pro Vila Nova nessa temporada, né? Mas são 2 jogos sem vencer dentro do Oba. E isso que tá prejudicando muito a situação do Vila Nova nesse momento, né? Empatou com o Botafogo e perdeu pro Curitiba. São 5 pontos que ficaram pelo caminho. Se você somar agora na tabela, né? O Vila tem 49, mais 5 pontos, iria 54, estaria empatado ali com o Novo Horizontino, por exemplo, né? Estaria na frente do Novo Horizontino em número de vitórias. Então, olha como é que fizeram falta esses pontos em casa, onde o Vila é sempre muito forte. Para este jogo de hoje, Thiago vai estrear com retornos importantes. Emerson Urso, Júnior Todinho e João Lucas voltam de suspensão. Do lado do Amazonas, o time agora é um franco atirador, né? Faz uma excelente campanha na sua primeira Série B. Não vai se rebaixar de jeito nenhum, já bateu os 45 pontos. Hoje tem 8 pontos para o G4, mas a Onça tem um jogo a menos, tá? Na sexta-feira contra o Goiás, ou seja, pode ser que na realidade esteja a 5 pontos de distância do G4, o que torna esse jogo de hoje um confronto direto, né? Se a Onça vencer, fica a 1 pontinho de distância do Vila Nova, não é isso? O Amazonas vai a 48, ainda com um jogo a menos, né? Então, meu irmão, fica muito, muito próximo. Se vencer esse jogo a menos, corta a distância pro G4 para 2 pontos. Se tudo der certo, né? Se a galera perder e ele vencer os 2 jogos, né? Então, assim, tem que dar tudo certo. É difícil, mas é por isso que eu falei que o Amazonas é um franco atirador. Só pode acontecer coisa boa com o Amazonas daqui pra frente, então o time joga leve, né? E pra esse jogo de hoje, o Amazonas tem o desfalque do Dentinho, tá no departamento médico, e o Luan Silva, ele foi liberado pelo clube para resolver assuntos particulares de sua vida. E para este jogo de hoje, volta Ezequiel, que cumpriu suspensão contra o Avaí. Rafael Lacerda tem Ezequiel de volta e a tendência, obviamente, é que Ezequiel seja titular novamente, né? Cametá deve voltar para o banco, porque o Amazonas precisa vencer, então tem que manter essa postura ofensiva. Ezequiel é um lateral mais ofensivo, né? Um lateral direito mais ofensivo. Retrospecto entre eles, só um joguinho, Vila Nova venceu, né, por 2-1 fora de casa, tá? Esse jogo diante do Amazonas foi um dos únicos 3 jogos que o Vila venceu fora de casa, foi esse aí. E para esse jogo de hoje é favorito de novo, tá? 3 reais pro Vila, 2 reais pro Amazonas. O Vila aí pode ser que com uma injeção de ânimo, com um novo treinador, novas ideias, volte a vencer dentro de casa. Sabe que esta é a sua última chance para voltar a brigar pela zona de classificação, pelo G4, então o Vila vai para cima. Cara, comenta aqui embaixo o que você acha desses jogos, comenta aí os placares dos jogos, dá os seus palpites aí, quem que você acha que é favorito, as suas apostas, e se inscreva no canal. Mais tarde tem análise das probabilidades da Série B, então fica com a gente aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber esse vídeo primeiro, te vejo lá, tamo junto, valeu e falou!